Então vamos lá? Bom, tem um vídeo que vocês me pedem há muito tempo e que eu nunca trouxe aqui pra vocês. Alugar imóvel é coisa de gente idiota ou financiar é que é coisa de gente idiota, né? Porque a gente tem os dois lados. Todo dia alguém fala, ai, alugar imóvel é coisa de gente burro. Ah não, financiar imóvel é coisa de gente idiota. E tarará, financiamento não vale a pena. A verdade desse assunto é que depende de quem é você e a gente vai fazer isso utilizando números. Porque eu acho que essa é a única maneira da gente fazer isso de forma coerente. Porque quando a gente vai para um lugar de sentimento, ah, Raul, eu gosto muito de ter a minha casa própria e tal, a gente entra num outro assunto que não é financeiro. Se você precisa ter uma casa própria porque você tem uma família e acha que você está sendo prudente, né? Se você precisa ter uma família, eu preciso ter minha casa própria e tal, faz muito sentido. Se você precisa alugar um imóvel porque você é solteirão e você não sabe onde vai morar, você muda de cidade toda hora e tal, mais ou menos igual o Vandinha, assim, pô, todo dia é um ambiente novo, a casa do Evander é maneira, você mora naquela ainda que tem tipo um sobrado. Cara, a casa do Evander, cara, a casa que ele alugou aqui, pelo valor que ele alugou e na proximidade que ele alugou, é coisa única. Só ele no Brasil que tem esse imóvel ali. A dona desse imóvel aí, se ela descobrir o que é aquilo ali, cara, é legal. Eles têm uma sacadinha própria, dá pra você tomar um ali, churrasqueira, pô, ambiente legal. Aí, se você for um solteirão igual o Vandinho, não tem como é que o Vandinho vai ter um imóvel próprio? Ele não quer saber disso. O dia que ele tiver dois babuínos lá pra dar leite e tal, aquela coisa toda, ele pensa nisso. Até lá, não. É isso que a gente vai falar hoje, eu vou mostrar pra vocês de uma maneira bem sensata e, pô, respeitando todos esses princípios de todo mundo, entendendo o momento de cada um. Então eu vou falar aqui financeiramente. Pode ser? É só financeiramente que a gente vai discutir o assunto. Sardinha Raiz, likezão na confiança que você sabe que o vídeo vai ser bom. Esse vídeo pode mudar a história do brasileiro, hein? Se vocês assistirem com cautela, pode mudar a história de vida do Brasil. Se você não é um Sardinha Raiz ainda, não conhece o canal, tá vendo o cara falando as groselhas dessa, com pretencioso, mudar o Brasil, não precisa deixar o seu like ainda. Considera deixar o like e se inscrever se o vídeo te agregar de alguma forma. Essa é uma conta que a gente precisa fazer aqui usando uma calculadora, né? E o que eu criei? Eu fiz as contas várias vezes, tive um resultado que não é o que eu esperava, e aí eu criei uma calculadora dessa e disponibilizei gratuitamente para vocês. Então aqui tem uma calculadora aluguel versus financiamento, a gente vai utilizar ela para fazer essa discussão aqui. Raul, como é que eu encontro? Vai no Google e busca calculadora alugar versus financiar, investidor Sardinha, já vai cair aqui direto, é de graça, não precisa logar, não precisa fazer nada. Por enquanto, hein? Daqui a pouco eu boto para cobrar aqui. E qual que é o valor, então, de compra desse imóvel que você vai adquirir? E aqui é a grande diferença que vai acabar acontecendo na maioria dos casos. O valor de compra do imóvel, ele vai depender muito da região que você mora, ele vai depender muito da cidade, né, específica, ele vai depender de um monte de fatores e vai depender também da sua classe social. Nesse vídeo, se a gente utilizar aqui como exemplo a classe média, o resultado vai ser um. Se a gente utilizar o rico, vai ser outro. O que acontece é o seguinte, um imóvel de uma família, a gente tem que respeitar a galera paulistana aqui, tarará, então a gente tem que colocar 300 mil reais. Na maioria das cidades não chega nem a isso, mas a gente sabe que precisa. Então aquele apartamentozinho 2 quartos, né, tranquilo, sala, cozinha, papapá, ou aquela casa mais afastada com um pouco mais de espaço, às vezes 2 ou 3 quartos também, sai por esses 300 mil. Isso aqui é óbvio, né? Não na Faria Lima, não na Bela Vista ali, em São Paulo. Aqui em Goiânia é mais ou menos esse preço em vários lugares. Tem lugares bem tranquilos assim, em zonas bem nobres, 300 mil ainda é um valor tranquilo ali, próximo do Bueno, Parque Amazônia e tal, que é uma região legal ainda para Goiânia. Então 300 mil é um imóvel que contempla tanto as principais capitais do Brasil, quanto também é um valor razoável ainda que o cara ainda consegue fazer conta. Se você tem menos dinheiro, obviamente, você vai, e se você mora numa cidade às vezes menos cara, você vai usar o seu valor de referência, que eu estou usando um para a gente fazer a simulação aqui junto com vocês, né? Qual que é o valor de aluguel do imóvel desse aqui? Porque você precisa saber quanto você vai pagar de aluguel para fazer a conta. Aqui é que a porca torce o rabo, porque aqui é diferente para rico e para classe média, porque era para ser a mesma coisa, mas não é. 300 mil reais, o aluguel dos imóveis menores, ele tem mais fluxo. Você concorda que tem muito mais gente que tem 2 mil reais para alugar um apartamento do que gente que tem 25 mil? É óbvio, né? Então, nesse ponto é que o aluguel da mansão, ele é muito barato em virtude do preço do imóvel. E o aluguel do 2 quartos ali, ele é muito mais caro em comparação ali. Então, é em média de 0,5%, daí R$ 1.500, né? Em média é o valor que você vai gastar num aluguel desse aqui. Pode checar que o aluguel vai estar ou em 0,4 ou em 0,5 na maioria das cidades. Raul, eu moro numa cidade que tem explosão turística.
nesse caso Recife, tá? Florianópolis, pô, Recife, vou em Recife aí, tem palestra minha aí esse tempo aí agora, mas eu não sei se é evento fechado, verifica aí se tem ingresso pra vender. Então, Recife, vou lá. Que lugar mais que é muito turístico? João Pessoa, tá ficando muito turístico, o preço do imóvel tá aumentando, mas João Pessoa ainda é barato, hein? Vi lá uns, quase que eu comprei só pra dar de presente pro meu pai ali, que, porra, o velhão merece. Cara, que mais? Rio de Janeiro. Então, esses lugares, assim, que, porra, tem turista demais, isso aqui mudou. Veio o Airbnb, transformou isso aqui tudo em hotel. O cara olha e fala, pô, de um lado eu recebo 1.500 ali, do outro eu cobro 120, 150 na diária. E aí a minha vida melhora bastante, né? Porque 150 na diária aí o cara joga pra, se ele alugar 22 dias no mês só, 3.300, ele ganha o dobro, né? Se ele botar 100zão, ele ainda compensa mais do que alugar pra uma pessoa só. Então, acaba que esse negócio do Airbnb deu uma mudada nesse ambiente para cidades turísticas, que já existia uma coisa equivalente, que o povo já alugava quarto, mas a coisa ficou muito mais simples. Então, hoje, o aluguel nesses lugares aí vai fazer diferença. Se você mora em cidade turística, esse exemplo aqui vai te embananar todo, né? Vai compensar muito mesmo o financiamento, porque fica difícil alugar nessas cidades. E aí, a valorização anual de imóvel é de 3 a 5%. Eu sei. Você chegou lá na construtora no dia de comprar o seu apartamento, né? E ele falou assim, isso aqui vai construir 600 escolas aqui do lado, a região mais cresce aqui, o asfalto aqui é feio de ouro. Aí ele conta tudo quanto é história, que vai valorizar 20%. Tem um banco do lado, tem a padaria, tem... Famoso shopping também. Famoso shopping que tá construindo, nunca saiu do papel assim, ó. Tá construindo um shopping aqui, dizem que tem até a Globo. A Globo tá em todos os lugares de Goiânia, né? Dizem que a Globo tá fazendo alguma coisa. É todo lugar, toda cidade que você vai, a Globo tá fazendo alguma coisa. E a Globo deve ter maior participação do planeta. É a Globo e o Alok, que é sócio de tudo quanto é empresa. Alok do céu, estão usando seu nome em tanto de empresa, cara. Toda vez que você vai fazer uma reunião com alguém, o povo fala, o Alok tá no projeto. O Alok, o Whindersson Nunes e a Globo, tá em tudo. Aí pra valorizar o terreno, você fala que a Globo tá construindo do lado. Aí, a questão é essa. Então, na prática, quando você vai olhar, esses caras prometem pra você uma valorização absurda, pode considerar no máximo valorização de imóvel aí 5% ao ano, porque tem que ser 5% todo ano. Não adianta valorizou 25% porque construiu um viaduto. Não serve. Você tem que valorizar todo ano. Quando você olha na média de valorização do Brasil, Raul tem exceções, Goiânia, pô, tá crescendo 35, às vezes 30, realmente valorizou. Daqui um tempo vai parar, porque é assim, valoriza durante um tempo, daí depois dá aquela estagnada. E apartamento tem mais um problema, você compra, ele valoriza nos primeiros anos, quando ele fica velho ele desvaloriza demais. Apartamento hoje em dia em São Paulo, região nobre ali, você pega aqueles apartamentos antigaço, barato pra caramba, em comparação com o restante dos imóveis da região. Por quê? Porque o apartamento fica velho e começa o condomínio a aumentar gigantescamente e começa a dar problema e a construção era muito diferente e aí ninguém quer comprar essa coisa. Então toma cuidado com considerar a valorização de longo prazo em apartamento, tá bom? Se você vai comprar um apartamento aqui, ó, pode colocar uma valorização anual de 2%, porque nos primeiros anos vai dar gigante, mas depois, no passar dos anos, você vai começar a perder dinheiro, tá? Não tem como fugir disso. É porque apartamento ele envelhece mesmo. O tipo de construção envelhece. É só você olhar o apartamento que foi construído 20 anos atrás, quanto tá custando, e o que foi construído esse ano na mesma região. Você vai ver que isso aqui não tem nem como, nem o que dialogar, né? Não corrige nem pela inflação, dependendo do apartamento. Valorização anual no máximo 5% ao ano. Se for apartamento, eu nem consideraria muito alto mesmo, não. Consideraria 1, 2. Raul, mas por agora tá valorizando. Eu sei, mas vai parar. Pode pôr fé, vai parar. Então, valor do IGPM aí ao ano, isso aqui é o tal do Índice Geral de Preços, tarará, mais conhecido como inflação do aluguel. É o reajuste que o aluguel tem todos os anos ali. O IGPM já chegou a bater 20 e poucos em um ano só, por recentemente. Chegou a bater 5 em alguns anos. Só que a média dele dos últimos 30 anos, peguei tudo, a média dele dos últimos 30 anos ficou em 9,27%. Tomei um susto tão grande que eu quase derrubei minha cerveja quando eu vi isso aqui, cara. 9,27%. 9,27% ao ano, né? Então assim, você paga um aluguel de 1.000, no ano que vem vai ser 1.100 em média. É 1.090, né? Doidura isso aqui. Eu tô numa felicidade que a proprietária lá de onde eu alugo já tem um aninho e nada dá aumentar o aluguel. Ela não reajustou, não? Não. É com imobiliário ou é direto? É com imobiliário. Já vem. Isso aí não tem como. Mas às vezes você consegue negociar, dá uma atrasada, mas a gente tem que considerar a média, né? Porque ninguém paga o IGPM direitinho. Você dá aquela chorada, fala que isso é o seu melhor inquilino, nunca atrasei o mês. Se você ficar um mês desalugado, não vai compensar, porque você vai ter que. O desconto que você ia me dar aí, você vai perder, vai ficar desalugado, vai ter que fazer reforma, vai ficar um tempo fechado. Aí você dá aquela conversada ali, às vezes passa. Mas pode considerar aí o 9,27, que é a média de mercado mesmo, não tem muito como fugir. E aí a entrada, você vai ter que dar 20% do valor do imóvel. Nesse caso aqui, 60 mil, né? 60 mil reais. Todo o financiamento, você tem outros custos. O que é os outros custos? Pô, vai ter que ir num cartório, né? Fazer ali, pagar os documentos de transferência do imóvel, vai ter que pagar um segurozinho, vai ter que pagar outras coisas. Pode jogar mais 20 mil reais? Pode jogar mais 20 mil reais. E aqui vem o prazo do financiamento. O brasileiro gosta do famoso 360, né? 360 dias, não é anos, não é brincadeira, é meses. 360 meses aí, ó, dá ali o famoso 30 anos, né? Você faz um financiamento agora, termina de pagar com 60. É mais ou menos isso. Mas aqui tem uma brincadeira que a gente pode explicar depois, que dá para reduzir demais esse prazo aqui, se você for entrar num financiamento.
financiamento. Taxa de financiamento, então, os famosos CET. Quando você for olhar a taxa de financiamento, não pede pro cara lá, pra ele falar pra você assim, pô, quanto que dá o juro? Não é o juro que você quer o CET, custo efetivo total, porque senão a gente engambela, fala que o juro é um e é outro. Ih, já peguei gente aqui com, o cara vai olhar ali, tá há anos pagando. Inclusive dá pra transferir, tá? Financiamento pro outro banco, hein? Você pode usar essa ameaça aí. Você pode transferir um financiamento já feito, depois eu faço um vídeo sobre isso se vocês quiserem. Então, taxa de financiamento, ó, passei hoje aqui na galerinha ali, gerentão de banco, Bradescão das Massas, Caixa Econômica Federal, aquela coisinha, deu umas telefonadas, 8,72, tá morrendo mais ou menos nisso aí, tá? Tem banco que ofereceu mais barato, tem banco que ofereceu mais caro, mas pô, 9zão, ninguém vai pagar, você não é bobo, então tá 8,72 aí. Com a Selic a 13,25, tá bom, né? Porque não tá tão ruim não. Mas tem gente que já pegou a 6 ponto alguma coisa aí, que eu sei várias pessoas pegaram aí, tem história. Então você joga na calculadora aqui, ele vai te falar. Olha só, qual que é o melhor cenário? Financiar e investir. E agora você chocou, porque os vídeos tudo falou o contrário na calculadora. Se você financiar e investir, você vai chegar com 7 milhões de patrimônio, né? O imóvel, a valorização do imóvel ao longo dos anos, mais os investimentos. Vai chegar com 7.823.273,22 centavos. E se você alugar e investir, você vai ter 4.183.234,29 centavos. Então, você vai pagar sim, né? 2 vezes o valor do imóvel, 622.870, usando a tabela SAC. Total que você investiu aí foi 2 milhões, né? 81.636 reais. Por quê? Porque você demorou mais tempo para começar a investir, mas depois você continuou investindo gigantescamente e o cara do aluguel não pôde investir mais porque o aluguel chegou num ponto que superou o próprio valor dos aportes dele, né? Porque a tabela de financiamento ela fica travada e o aluguel ele continua subindo. Esse é o maior problema que a gente tem nesse tipo de simulação. O aluguel ele não tem limite. Né? Se ele vai subindo, chega um momento que um aluguel que era antes, pagava 2 mil, vai estar 10 mil, vai estar muito mais, quando passar um longo prazo. Fala, Raul, mas isso não acontece. Pergunta pra sua avó quanto que era o aluguel de uma casa. Pergunta aí. Chega na moral, fala, avó, 94. Quanto que o aluguel na casa? Não para, cara. Não para de subir. E o preço do financiamento você trava. Beijos, né? E é isso, é por isso que você paga 2 casas, porque umas já receberam, a outra é só juros você pagando. Então eles já ganharam deles ali pra colocar, né? Aí você olha, o patrimônio total, então, de quem alugar e investir vai ficar ainda 4 milhões. E por quê, né? Porque ele vai ter uma rentabilidade ali em cima do valor, né? Ele vai começar a render aquele valor, porque ele começou a investir muito primeiro. Ele começou a investir esses 80 mil ali de saída, que você teve que gastar com a entrada, ele já investiu, então ficou rendendo por mais tempo, né? Acaba sendo melhor para os juros. E o total pago de aluguel é os assustadores R$ 2.601.992,18, com reajuste indicado de 9,27%. Mesmo se você baixar aqui bastante ainda o IGPM, né? Se você jogar aquele para um 7,27, ainda vai dar uma opção melhor. Ó. Raul, por que diminuiu o patrimônio do cara do imóvel aqui, quando eu diminuí o IGPM? Porque a gente tem que considerar que o cara que aluga e o cara que financia, eles têm o mesmo dinheiro, correto? Porque se eu colocar um aporta mais, aí tanto faz. Então, quando abaixa o preço do aluguel, eu tenho que abaixar também os aportes, né? Os caras têm que ter mais ou menos o mesmo dinheiro. Deu para entender isso aqui? Vou explicar de novo. Se o cara que está alugando ali tem o dinheiro para pagar o aluguel, a gente considerou o cenário que ele tem o dinheiro para pagar o aluguel, ajustado pelo IGPM, que a gente tem que considerar, o cara que está financiando tem que ter o mesmo dinheiro que ele tem para investir, porque ele não está pagando o aluguel. Então ele tem que ter esse dinheiro também, senão dá uma discrepância. Mas vamos lá para o 9,27, que é o valor real, né? Aqui vai fazer sentido se você considerar que o reajuste de aluguel na sua região ele for abaixo de 6 aqui. Se for 5 e alguma coisa já compensa, ou se o valor do aluguel for mais barato também, vai acabar compensando, porque aí vai impactar também nesse valor aqui. Por isso que casas mais caras, elas valorizam menos na proporção e, além disso, elas ainda têm um aluguel muito mais barato do que essa taxa, por isso que acaba compensando. Então, se você for classe média alta, já provavelmente toda vez que você usar a calculadora aqui, você vai receber, é melhor alugar. Toda vez você vai receber isso aqui. Se você for rico, com certeza vai ser melhor alugar, tá? Às vezes vai compensar para você nem comprar, porque se você já tem mais dinheiro também. Então, se você é rico, você já começa aqui, ó, com o valor que você já tem na conta, que daria para pagar o aluguel e ainda render. Então, nunca vai ter como. Você imobilizou o dinheiro, você se lasca. Se for na calculadora de juros compostos aqui, ó, então, por exemplo, você vai aqui nas calculadoras de juros compostos, só para explicar por que rico vai sempre dar errado. Eu tenho 4 milhões e meio para comprar uma mansão, tá? 4 milhões e meio, zero aqui, se ele considerar uma taxa de juros ridícula, né? Não precisa nem considerar a Selic que tá agora. Se considerar 8% aí, que é uma taxa ridícula, quase poupança, ele já tá pegando 28 mil ali para alugar essa casa, né? 30 mil reais de aluguel, pô. Dá pra você morar num lugar muito legal. E todo o dinheiro que ele gastar menos acumula na rentabilidade. Vamos supor então que vamos fazer uma simulação mais realista agora, 12,75, pelo menos de média aí de rentabilidade. Esse cara tá pegando aí, ó, com o valor parado, R$ 45.226. Vamos supor que ele gasta 30 mil de aluguel, sobra 15 mil para investir ainda. 15 mil para investir. Não adianta nada, né? Fazer o financiamento aí 30 anos, o dinheiro com ele pagando
aluguel vira 217 milhões, faz nem sentido. Mesmo botar 10%, foda-se, não dá. Não tem como. Se você for rico, fica muito difícil o financiamento fazer sentido. Então, o caso é aqui. Agora, para vocês entenderem em que ponto que a porca torce o rabo. No começo aqui, então, o cara que financia, ele pagou uma prestação de 80 mil. Os dois têm que ter o dinheiro, né? Um tinha 60 mil mais 20 mil, pagou 80 mil. E o cara do aluguel só desembolsou 1.500. O saldo devedor do cara que financiou é 240 mil reais aqui. O cara do aporte aqui, ele já começou aportando 80 mil reais na lata. Começou aportando. E detalhe que aqui a gente está considerando a Selic em 13,25, mas está a Selic para os dois, né? Então não vai interferir tanto. Os aportes do cara que está financiando, ele aportou R$0, né? Ele teve que gastar isso aqui na prestação. Os dois têm que ter o mesmo dinheiro, gente, senão não funciona. E aí, então, ele paga a primeira prestação de 2.344, o cara do aluguel investe 844. Você fala que ele já está investindo, o dinheiro dele está indo para frente, né? Nesse primeiro momento, pô, um só tem uma dívida e o outro tem dinheiro. Então aqui, o outro é muito mais rico no começo. Quando você vai olhando aqui, ó, aí vai acontecendo essa mesma coisa, só que o aluguel desse vai diminuindo, né, a prestação no caso, e o aluguel do outro vai aumentando. Cada vez mais, ó, o saldo devedor dele é menor e o dinheiro que o outro tem, o do aluguel, cada vez mais o dinheiro que ele tem para aportar é menor. Por quê? O IGPM, ele vai agindo. Ele vai agindo. Então ele vai agindo aqui. Toda vez vai mexendo, ó. Tuf. Cada vez menos dinheiro para aportar e cada vez menor valor aqui. Quando chega para o mês 48 por aí, é porque a gente colocou mensalizado, não fez anualizado. Mas não dá uma diferença, tá? Você teria uma diferença ali na taxa, mas foi só para ficar igualzinho, para ficar decrescente e crescente ali. Você poderia, se você quiser diminuir o IGPM para considerar que foi um jurinho um pouco menor, você poderia, né? No caso aqui. Mas não precisa, porque vai dar o palco da Chico da em Francisco nesse caso, então vai dar na mesma coisa. Então aqui, no mês 48, ele tá pagando já 2.125, né, de parcela ali, e o cara do aluguel tá pagando já 2.138 de aluguel, graças aos reajustes, depois de 4 anos aí a 9,27. E esse cara aqui, ó, o aporte do financiando, o primeiro aporte que ele fez, ele coloca R$12 na brincadeira, R$12,88, primeira vez que ele investe. Então aqui, e o outro zera, porque aqui nesse momento o aluguel dele ficou mais caro do que o outro tem de parcela. Por quê? Você precisa considerar que os dois têm o mesmo dinheiro. Nesse ponto aqui, não tem mais o que ele aportar, porque se um tivesse mais dinheiro que o outro, não teria essa conta. A partir desse momento, a brincadeira vai ficando muito doida, esse daqui nunca mais aporta nada e o financiando vai aportando cada vez mais. Quando chega lá no final, o cara já tá pagando 20 mil de aluguel, né? Porque é daqui 30 anos que a gente tá falando. O outro tá pagando a última parcela, R$671, e ele já tá investindo todo o residual desse valor. Como ele não tem que pagar o aluguel, se os dois têm o mesmo dinheiro, então ele tem que estar investindo 21 mil. Aí lascou. Aí nesse momento aqui você vê que vai fazer mais sentido para quem é classe média ou pobre financiar e investir o que sobra. E o detalhe, né, que eu falei para vocês. Você imagina que se esse cara tá investindo 20 mil, se ele quiser quitar quantas parcelas que ele consegue, ó, então ele consegue quitar o financiamento em muito menos tempo que isso, em uns 15 anos. Porque se ele quiser pegar metade do dinheiro que ele usaria para investir e quitar aqui, ele quita esse financiamento muito rápido. Porque, tipo assim, olha só, com R$2.000 aqui, ó, ele elimina 4 parcelas. 2.000 e pouquinho ele elimina 4 parcelas aqui do final. Então ele já diminuiu o quê? 4 meses, né? Com cada mês aqui ele diminuindo 4 meses, porra. Em pouquíssimos meses, ele diminui um ano ali. Ele pode ir pagando uma parcela do começo e uma parcela do final, né? Porque no começo tem os juros ali. É a amortização constante, né? Ele tá sempre amortizando. Se for na tabela price, ficaria o mesmo preço do começo ao fim. Então, o que a gente descobre com isso aqui, né? E aí você pode fazer lá suas simulações e, pô, pode alterar o valor do IGPM para sua região. O aluguel não reajusta tanto na minha região, Raul. Vou alterar aqui para ver se faz sentido. Pode alterar o valor do aluguel que você está pagando. Pode alterar o valor de compra do imóvel. Faz o seu jogo. Faz o seu jogo. A valorização da minha região é maior, beleza, eu vou colocar. O prazo do meu financiamento é menor, o custo que eu vou ter é menor, eu quero uma rentabilidade diferente, não quero considerar isso aqui, eu vou considerar um cenário, vou fazer o anualizado, tentar fazer ano a ano do IGPM, diminuir então o IGPM aqui para ver se eu coloco, tenta fazer o que você quiser aqui para ver, mas para de repetir que financiamento é sempre uma ideia de gente idiota, porque como a gente viu aqui, já de saída e num exemplo diferentão, você vê que poderia sim ser viável para um monte de gente. E além de ser viável para um monte de gente, tem gente que de saída já, o cara já empata aluguel e parcela ali, vários casos, né? Aí só esse valor dos 60 mil na rentabilidade ali não vai justificar a diferença. Então assim, não conseguiria. Tem várias regiões que vai empatar desde o começo. Você não consegue fazer 60 mil virar sei lá quanto com investimento só esperando, né? Porque o outro vai começar a investir também. Então baliza, olha isso aqui e começa a considerar, né? Se for o seu caso. Não mencionei nenhum banco aqui, nenhum nada que eu acho que é mais indicado para fazer. Inclusive acho que a Caixa Econômica é a maior referência, é um banco público, né? Não pagou anúncio para mim nem nada, mas eu acho que seria um
bom para você consultar, Banco do Brasil e tal. Consulta todos e verifica qual que é a melhor opção para você. Faz as contas considerando o seu cenário de vida, né? Não fica ouvindo conversinha de ninguém que analisa um cenário só, que analisa dentro do próprio umbigo. Porque eu mesmo errei essa conta muitas vezes aqui. Por quê? Quando eu ia fazer minha simulação, eu fazia com o imóvel que eu compraria. O imóvel que eu compraria não era uma casa super simples, eu não tinha essa faixa de renda. Então eu nunca tinha observado uma faixa de renda menor do que a minha e já cheguei inclusive a mencionar que, ó, financiamento não faz tanto sentido e tal. Nunca fiz um vídeo dedicado a falar que financiamento era uma porcaria e tal, mas já fiz várias críticas no Instagram e tudo, e exatamente por não ter feito essa conta. Eu sempre falo pra vocês aqui que eu aceito demais mudar de ideia com tudo que é número, né? E esses foram os números que me fizeram mudar de ideia, me fizeram criar uma calculadora, inclusive, para que as pessoas entendam isso numericamente dentro dos próprios exemplos. Não dá pra gente cravar em pedra, usando a nossa realidade, um modelo para sua vida. Você precisa saber aquilo que funciona para você. É por isso que eu falo, não fica decorando frasezinha pronta. Desenvolve uma estratégia que contempla a sua vida e não a dos outros. E se você quiser auxílio para desenvolver essa estratégia, comigo aqui lá na UVP, inclusive a gente tem uma aula só sobre amortização dessas dívidas aqui, sobre troca de dívida, a gente fala sobre tudo isso. Você pode acessar auvp.com.br, se matricular na próxima turma da UVP, que já deve estar começando aí. Muito obrigado para você que assistiu até aqui. Um beijão para você e até o próximo vídeo.